Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas e vamos rogar a Deus, não é, que encha o nosso dia com muita tranquilidade e paz também. Nos ensinam os bons espíritos que na classificação dos mundos habitados, desde os planos mais primitivos até os mundos celestes ou divinos, nessa trajetória nós encontramos os mundos de provas e expiações, que é justamente o plano que nos acolhe nesse momento. E no mundo de provas e expiações, que é justamente habitado por espíritos como nós, ainda imperfeitos, as dificuldades são muito naturais. E essas dificuldades alcançam, gente, a todos nós. Quer sejam algumas doenças, quer sejam dificuldades no campo emocional, quer sejam doenças no campo moral, aquelas dores físicas, aquelas dores morais. Então, a nossa existência num plano de provas e expiações, naturalmente, é feito de alguns momentos de alegria e outros de dificuldades que alcança a todos nós. Ninguém que esteja num plano de provas e expiações deixa de passar por algumas dificuldades. Num momento ou em outro, a dificuldade alcança a todos nós. Então, gente, o que é que nos diferencia? O que é que nos distingue nessa situação? É justamente a forma como cada um reage e supera essas dificuldades. Uns, nós já sabemos, se entregam àquela tristeza. Outros dão o braço à revolta. Outros têm confiança no alto e agem com aquela resignação positiva. Então isso é o que nos distingue, é justamente a maneira como cada um de nós enfrenta as suas próprias dificuldades aqui nesse plano. Veja o que nos diz Emmanuel fortalecendo esse conceito da doutrina. Nas lides do cotidiano, é imperioso recorde-se que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. Então, a Terra realmente é uma grande escola de aprendizado e que, através das dificuldades naturais que nos alcançam, nós vamos progredindo. Nós vamos conquistando os reais valores do espírito. Mas aqueles espíritos superiores, que são aqueles espíritos que já venceram a si mesmos, que já não têm mais necessidade de reencarnar para progredir, porque já chegaram na condição de espíritos puros, são eles que nos orientam um bom caminho para que nós possamos vencer essas dificuldades do nosso dia a dia aqui no plano material. Qual é a recomendação desses espíritos? Serenidade. É a receita que esses bons espíritos nos dão para que nós possamos fazer uma trajetória aqui no plano material de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa e mais feliz também. E a receita é serenidade, gente. Não percamos a serenidade, mesmo que estejamos atravessando as nossas dificuldades. Eu fui buscar uma mensagem muito interessante de Joana de Ângeles, que fala sobre a serenidade. Ela diz assim: em qualquer situação, mantenha a tranquilidade e não te desesperes. Muitas vezes, parece que o auxílio divino te chegará tardiamente. Logo após, fazendo a revisão das ocorrências, constatarás que o socorro celeste sempre chega, entre aspas, 10 minutos antes da hora grave.
resolvendo o problema. Persevera, pois, em tua tranquilidade sempre. É o que nos diz, gente, Joana de Ângeles. Porque Deus jamais em tempo algum nos desampara. A nossa intranquilidade é que por muitas vezes faz com que a gente se afaste da providência divina. E o que é a providência divina? É a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. E Deus não falta, não é, gente? No livro A Gênese, que também foi codificado por Allan Kardec, na fala dos próprios espíritos superiores, eles dizem assim: Deus vê e preside a tudo, nas mínimas coisas. Então, jamais nós podemos assim nos considerar desprezados da bondade divina. Jamais. Nós não estamos aqui, como já falamos em outros estudos, sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados pelos bons espíritos e, sobretudo, pela providência divina em nossas vidas. Como falávamos no início, o que nos difere é a forma como cada um de nós encara e enxerga essas dificuldades. O Espírito Emmanuel nos traz também uma mensagem muito bacana sobre isso. Ele diz assim: mesmo na dor e nas dificuldades. Essa frase, na realidade, é de Joana de Ângeles, é bem interessante. Segue adiante no bem e o bem te fará um grande bem. Mas aí eu trouxe também uma mensagem de Emmanuel, aquele espírito, não é, que orientava Chico Xavier, e Emmanuel nos diz assim: haja o que houver, trabalha na edificação do bem e segue adiante. Além, gente, da serenidade, uma grande receita para que a gente consiga viver bem aqui no plano material é trilhando e trabalhando pelo bem. Essa receita nos auxilia demais a jornada. Em vez de nos entregar ao desânimo, à tristeza, ao abatimento, à revolta, trabalhe no bem e naturalmente as dificuldades vão se resolvendo. Seguindo Emmanuel, reflete na semente, vencendo os obstáculos do solo para desabrochar com a finalidade de servir. Medita na árvore podada, melhorando a produção que lhe é própria. Dor, na maioria das vezes, é o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual. Problema é desafio indispensável ao aprimoramento do raciocínio. Dificuldades medem eficiência. Ofensa avalia compreensão. A própria morte é nova forma de vida. Por mais te requisitem a presença na retaguarda, presta à retaguarda o auxílio que se te faça possível, mas segue adiante. Não descreias do bem. O mal é sempre desequilíbrio e todo desequilíbrio reclama reajuste. Ainda mesmo te encontres em tamanho labirinto e que a vida te pareça extensa noite, recorda que as estrelas reinam sobre as trevas e que por mais espessas se mostrem as sombras noturnas, determinam as leis de Deus que amanhã seja um novo dia. Então vejam que mensagem belíssima do Espírito Emmanuel, nos impulsionando para a frente. Muitas vezes, meus irmãos, uma dor persistente termina abatendo a nossa resistência. Mas todos os espíritos superiores são unânimes em dizer: segue adiante.
O objeto do nosso estudo anterior foi a força da vontade, ou seja, acrescente a sua vontade e o que diz aqui Emmanuel, segue adiante. Porque muitas vezes as dificuldades chegam e têm o poder de nos deixar paralisados. É como que nossa vida fica sem movimentação. A gente fica em círculo, a gente não consegue destravar e seguir adiante. E o que disseram aqui Emmanuel, Joana de Ângeles, que jamais nos falta providência divina. Mas é dentro daquela oração dominical, seja feita a tua vontade e não a nossa. Então Deus é o nosso Pai amantíssimo e justo e sabe exatamente do que precisamos para que a gente possa evoluir. E nesse plano de evolução, as dificuldades, ainda por natural que sejam, fazem parte da nossa jornada. As dificuldades são próprias do nosso grau evolutivo, que ainda estamos em marcha de crescimento. Então, mais adiante, não tenham dúvida, as dificuldades diminuem e nós vamos crescendo, não é? Pelo entendimento, pela harmonia, pelo amor. Mas esse cenário, infelizmente, ainda não é o cenário do mundo terreno de provas e de expiações. Mas não nos faltam justamente esses amparos da providência divina e da orientação dos espíritos superiores, que a todo instante, gente, está nos concitando a reagir, a darmos ao braço a resignação, a coragem, ao otimismo, porque não há mal que dure para sempre. Então, quando chegarem as dificuldades na sua jornada, pense em tudo isso que os espíritos aqui nos orientam, de que a escola realmente, que é a Terra, é um grande educandário que vai, aos pouquinhos, nos educando para os planos mais evoluídos do pensamento. Então, finalizando o nosso estudo, vejam que orientação bacana. Segue Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Veja que a mensagem dos Espíritos Superiores nos encaminham para esse mesmo entendimento. O amor e o serviço ao próximo, como diz aqui, são as forças capazes de sublimar a nossa inteligência para que o reino de Deus se estabeleça definitivamente em nossos corações. Então, meus amigos, meus irmãos, espero que tenham gostado de mais esse estudo e peço a vocês, não é, que divulguem, deixem durante a semana os seus comentários, reflitam sobre esse tema que nós trouxemos, para que todos nós enfrentemos, não é, nossas dificuldades com muita confiança no alto e com muita coragem também. Então, gente, se gostaram, deixe seu like aqui no nosso canal, incentivem as pessoas, se inscrevam aqui também no nosso canal e desejo nesse momento a todos momentos de muita paz e alegria também.